Então muitas pessoas estão como Saul, falando ou agindo precipitadamente. Primeiro erro de Saul aqui foi ser precipitado, não esperar o tempo de Deus e agir conforme a sua própria vontade, conforme o seu coração dizia. Nós temos que compreender que Deus tem um tempo para tudo, um tempo perfeito. Ou seja, tem um momento certo de Deus agir, de Deus realizar algo na vida de uma pessoa, de Deus lhe conceder algo, até mesmo de Deus lhe dar uma bênção, de Deus cumprir uma promessa, de Deus levar você a uma determinada posição, de Deus levar você a realizar algo, de Deus levar você a algum lugar, a conhecer algumas pessoas, a estar em algumas situações. Tudo tem um tempo de Deus. Porque Deus ele vai trabalhando na nossa vida e Ele sabe que quando nós não estamos preparados, se a gente for colocado na situação que Ele planejou, não vai dar certo. Então Deus tem um tempo para nos preparar, para trabalhar no nosso coração, para nos transformar, para ir nos moldando como um oleiro faz com um vaso, para que a nossa vida possa estar do jeito que Deus deseja. Pronto para no momento certo Deus poder entregar a bênção, nos levar onde Ele quer, e aí a gente vai viver aquele plano de Deus para a nossa vida e tudo vai dar certo, vai prosperar, vai ser da melhor maneira possível, porque vai estar no tempo certo de Deus. Deus já trabalhou no teu coração, já te preparou, já te deu sabedoria, capacidade, unção, maturidade para você viver o propósito dele na sua vida. Mas se você se precipitar e quiser agir por conta própria, coisas terríveis podem acontecer. Quer ver um outro exemplo na Bíblia? Abraão e Sara tinham uma promessa de Deus de ter um filho e que Deus faria uma grande nação através deles. Não souberam esperar o tempo de Deus e preferiram agir por conta própria. E aí Abraão teve um filho com a escrava Ismael. Até hoje, nós podemos ver as consequências terríveis por causa dessa decisão errada de Abraão e Sara. Porque a descendência de Ismael até hoje está em conflito com a descendência de Isaac, que são os árabes e os judeus, respectivamente. E até hoje está tendo esse conflito. Tudo por causa de uma decisão errada. Houve muitos problemas na época e se estenderam até hoje por causa de uma decisão precipitada, porque não soube esperar o momento certo de Deus cumprir a promessa. Então muitas pessoas agem errado. Eu quero agora dar alguns exemplos aqui para a gente meditar e refletir e poder se tornar uma coisa bem prática para as nossas vidas, para a gente compreender como muitas vezes as pessoas têm errado, tomando decisões precipitadas. Por exemplo, muitas pessoas casam-se apressadamente. Não é a hora certa ainda de casar. Não é o tempo certo. A pessoa ainda não tem muita maturidade ou ainda não conhece muito bem aquela pessoa com quem ela quer casar. Mas a pessoa, movida por paixão, ou por um desejo de se satisfazer sexualmente, por um desejo de sair da sua família, da sua casa, querendo fugir de alguma situação, a pessoa resolve se apressar e casar logo, em vez de levar a vida de uma maneira natural, procurando conhecer aquela pessoa bem, se preparando, se estruturando para poder casar. A pessoa não faz isso, age precipitadamente e acaba colhendo muitas consequências. Muitos estão sofrendo porque não tem uma vida estruturada ainda. Não tem casa, não tem estabilidade financeira, não tem maturidade. Ou seja, muitas pessoas estão sofrendo porque casaram sem ter essas coisas. Casou e nenhuma casa tem para morar. E aí fica sofrendo, morando de aluguel,
passando necessidades horríveis porque tem que tirar dinheiro para pagar o aluguel, sendo que o trabalho da pessoa ela não ganha o bastante para poder pagar um aluguel. Aí não tem uma vida estruturada. Às vezes a pessoa casa sem nem ter um emprego, ou ainda nem conseguiu se formar, nem conseguiu chegar a ter um emprego melhor para poder dar uma estrutura para a família. A pessoa não tem estabilidade financeira, não tem maturidade, casou, mas ainda é um jovem imaturo, não sabe como é viver num casamento, não sabe qual é o papel do marido ou de uma esposa, não sabe como se comportar, é uma pessoa imprudente, não se preparou para poder casar, porque as pessoas pensam que casamento, você entra num casamento de qualquer maneira e que tudo vai dar certo, porque o que importa é se amar. As pessoas casam-se apaixonadas e acham que por causa disso tudo vai dar certo. Só que aí começam a vir os problemas, muitos problemas, por causa dessa precipitação, não ter se estruturado em todos os sentidos, físico, social, emocional, espiritual, para poder ser um marido bom, ser uma esposa boa e ter um casamento abençoado. E às vezes casa-se com alguém que nem conhece direito a pessoa. Se deixa levar pela aparência física, pela paixão, pela atração sexual que está sentindo e se casa, pensando que vai dar tudo certo, que o casamento vai se manter só baseado na relação sexual e no sentimento de paixão. E aí tem uma grande decepção quando vê que tudo não dá certo. Muita gente tem sofrido, está agora vivendo um casamento miserável, uma vida sofrida, porque não teve sabedoria, teve precipitação na sua decisão. Muitos também têm filhos na hora errada. É outro exemplo de precipitação. Assim como o casamento, você tem que se estruturar para ter filhos. Você não cria filhos como se cria galinha no quintal, como se cria cachorro, onde você deixa jogado lá no quintal. Muita gente cria assim, você deixa jogado lá e joga só a comida para o animal, coloca a água lá, não cuida dele, não trata, não... Então muita gente pensa que ter filho é desse jeito. Você simplesmente coloca o filho no mundo e a vida vai se encarregar de sustentar ele. Sendo que a pessoa não tem dinheiro para dar o básico para o filho. Fica passando necessidade, fica dependendo da ajuda dos outros, fica dependendo dos pais para cuidar do filho, fica dependendo dos outros, está dando esmola. Não tem sabedoria para criar um filho, não sabe dar conselhos, porque não tem sabedoria nem para a sua própria vida, quanto mais para ter um filho. E aí se precipita e acaba que traz consequências ruins para a sua vida, para a vida do filho, que não vai ter uma educação de qualidade, não vai ser bem criado no temor do Senhor, nos caminhos do Senhor, e traz consequências ruins para a sociedade, porque um filho mal criado numa casa vai ser um problema no futuro na sociedade. Tudo por causa de uma decisão imprudente de alguém que não soube se prevenir, que não soube usar os meios de prevenção, agiu com imprudência e teve um filho quando não tinha condições de criar um filho. E hoje muita gente, até no meio cristão, está tendo esse tipo de problema na família por causa de imprudência, de precipitação. Outra coisa, muita gente assume ministérios na igreja sem o preparo adequado. As pessoas pensam que para você assumir um ministério numa igreja, chegar a fazer uma obra, você vai de qualquer jeito. As pessoas pensam que, por exemplo, para você ser um diácono, um presbítero ou um pastor, basta você querer e começar a exercer aquela obra, aquele ministério. As pessoas não compreendem que existe um preparo. Ninguém pode começar a exercer uma obra na igreja de qualquer jeito, sem sabedoria, sem entendimento, sem o mínimo de preparo da parte de Deus, preparo espiritual, preparo de conhecimento da palavra, preparo de maturidade cristã, de unção na vida para poder exercer o ministério. A pessoa entra no ministério de qualquer jeito.
Às vezes quer muito fazer, mas não tem condições ainda, mas não sabe esperar, porque quer a todo custo ter um cargo. E também muitos líderes imprudentes, muitos pastores colocam pessoas despreparadas na frente de um ministério, porque não tem ninguém para fazer aquela obra, então a pessoa pega o primeiro que está se oferecendo, o único que tem, e diz, não tem ninguém, vai tu mesmo fazer aquilo ali, que vai dar certo, Deus vai abençoar. E aí a pessoa não tem preparo, não tem capacidade, não era o tempo de Deus ainda para a vida dela, e aí a pessoa sofre terrivelmente, a igreja sofre também, por causa que aquela pessoa vai tomar decisões erradas, vai agir de maneira errada. Quantas igrejas hoje não estão sofrendo por causa de pessoas que foram colocadas, por exemplo, para serem pastores, e não era o tempo de Deus ainda para aquela pessoa. Ela não tinha a maturidade necessária, Deus não tinha trabalhado o quanto precisava trabalhar na vida dela para que ela pudesse exercer o ministério pastoral. Mas aí por causa de politicagem, de amizade, porque não tinha ninguém para colocar e a pessoa quer abrir igreja de qualquer jeito, então coloca aquela pessoa despreparada. E o que acontece? A igreja sofre terrivelmente. Os irmãos são mal pastoreados, são mal instruídos, sofrem. A igreja acaba tendo um prejuízo enorme porque alguém foi colocado num local que não era ainda o momento dela ser colocada. Não era o momento. Você vê, por exemplo, a vida de José do Egito. Não foi de uma hora para outra que Deus colocou José como governador do Egito. Você já parou para se perguntar por que José passou por tudo aquilo que passou para poder chegar a ser governador do Egito? Deus precisava trabalhar na vida dele. Deus precisava ensiná-lo algumas coisas. Deus precisava preparar o seu caráter. Deus precisava trabalhar nele, lhe dar maturidade, sabedoria, capacidade, para que quando ele chegasse naquele cargo, ele chegaria no momento certo, preparado por Deus, maduro, para poder tomar as decisões certas e tudo fosse uma bênção. Então é assim que tem que acontecer. Mas infelizmente não é a realidade na vida de muitas pessoas, nem em muitas igrejas, porque as pessoas agem conforme a sua própria vontade e se precipitam, como fez Saul. Quantas pessoas falam ou fazem algo apressadamente, geram problema na família, na igreja ou no trabalho? Quantas pessoas não falam de maneira imprudente, falam o que não deveria ser falado ainda, não sabe guardar um segredo, não sabe fechar a boca, ou age de maneira imprudente, apressadamente tomando uma atitude impensada, uma atitude se deixando levar pelo calor do momento, toma uma atitude baseada nas emoções, toma uma atitude baseada na raiva que está sentindo, na tristeza, na decepção, e aí toma uma atitude que não deveria tomar. No momento errado, faz besteira, toma decisão errada ou fala besteira. E aí quantas famílias e igrejas e pessoas no trabalho não estão sendo prejudicadas por causa da falta de maturidade de pessoas que tomam decisões de maneira apressada, imprudente, seguindo o seu próprio coração, de maneira insensata, e acabam trazendo muitos problemas para a sua vida e para a vida dos outros, infelizmente. Ninguém pode agir por impulso, baseado em emoções, baseado em achismos. Para você tomar uma decisão, você tem que pensar, você tem que refletir se você deve falar aquilo, se você deve tomar aquela decisão. Principalmente se é algo sério, você tem que pensar, você tem que refletir, você tem que orar a Deus, pedir direção de Deus, conselhos de Deus, ler a palavra para encontrar sabedoria, pedir conselhos de pessoas sábias para que você saiba como proceder, não falar e agir precipitadamente. Só que infelizmente muitas pessoas não buscam a principal fonte de sabedoria, que é a palavra de Deus. As pessoas não conhecem, as pessoas não entendem. Se as pessoas conhecessem mais a palavra de Deus,
tivessem saturadas do conhecimento de Deus, a palavra realmente estivesse nos seus corações, elas saberiam como agir e na hora certa de agir e evitariam muitos problemas na sua vida. Porque Deus ele dá sabedoria para aquele que pede. Lá em Tiago diz, aquele que não tem sabedoria, peça a Deus, que Deus não vai lhe dar. Só que as pessoas não pedem sabedoria a Deus, nem buscam sabedoria de Deus na palavra, e agem conforme o seu próprio coração. E acabam se dando mal na vida, essa que é a verdade.